Não, é porque por causa do horário mesmo. Esperei mais um pouquinho, ainda são 8h28. Ah, tá. A aula começa às 8h30. Eu entrei agora 2 minutinhos antes, estava terminando de ajustar algumas coisas aqui. Por favor, coloquem o nome no chat, nome e sobrenome, para nossa chamada. Tudo bem, querida? E você, como é que tá? Pessoal, por favor, colocando nome e sobrenome no chat para a chamada. Esquece não. Já estou aqui anotando a chamada. Vamos aguardar mais alguns minutos aí para os colegas que estiverem entrando ainda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Cinco, Por senhor. favor, bem, graças a Deus. Coloquem, por favor, o nome no chat, pessoal que chegou depois. Nome e sobrenome no chat para a chamada. Bom dia. Bom dia. Gente, hoje é sexta, eu jurava que hoje era quinta. Eu já ia falar, a Uhum. educação física agora mudou pra quinta-feira também. Nossa. Tá bem atrasada, hein? É. Coloca seu nome, por favor, no chat. Nome e Uhum. sobrenome, por favor. Mas é que é tanto tempo em casa que vocês. A gente perde até. Eu não que eu tô trabalhando, tá? Num outro lugar que eu trabalho, não é numa escola, então eu trabalho com natação. Então as aulas já voltaram. Lógico, todo cuidado, mas já voltaram as aulas presenciais da natação. Assim como a academia voltaram a funcionar. Aí eu tô trabalhando. Mas quando a gente tá só em casa, como a grande maioria de vocês, fica dentro de casa, você perde até noção de dia, de tempo da semana. Porque tá todo dia em Verdade. casa, você acaba perdendo a noção. Você não lembra mais que dia que é do mês, às vezes esquece até o mês que tá, porque vocês estão tanto tempo em casa, desde março. Perde até a noção das horas, perde quando Sim, fica com a janela toda fechada, essas coisas, você percebe, você tá vendo sim, TV até 1 hora da manhã e não percebe. é verdade. O sono fica desregulado, né? Aí você dorme de Uhum. tarde, acorda tarde, acorda cedo, dorme tarde. Aí o sono fica Mas eu doidinho. até que agora eu tô regulando melhor o meu sonho, ó. O meu sono, porque antes era muito descontrolado. Eu acordava cedinho e dormia tarde, tipo meia-noite. Agora nem tanto por causa da aula online, tem que Isso acordar aí, cedo, tem que me adiantar. tá certo. Tem que. Sono é uma coisa que se a gente deixar de descontrolar, afeta a nossa saúde, afeta o nosso rendimento, o nosso dia não rende, a gente vive, vai passar o dia cansado, enfim. E não é Não consigo saudável fazer também, né?
não é ativo pra fazer. Bom, vamos esperar só mais alguns minutinhos para ver se os colegas ainda vão entrando aí. Tá faltando um nome aqui, eu acho. Lele Oliveira. Quem é Lele Oliveira? Não colocou o nome aqui. É a Letícia. Letícia, põe seu nome, por favor, no chat. Nome e sobrenome. Ok. Esperar mais um pouquinho aí. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vai ser aula prática ou vai ser aula teórica? Teórica. Hoje é a aula teórica. Aparecendo para vocês aí? Sim. Vamos falar sobre a nossa coluna. Para aproveitar, senta direito, você tá todo relaxado aí, tenho certeza. Postura, estica a coluna. Professora Agatha tá tentando entrar. Deixa eu parar então aqui a apresentação, porque às vezes com a apresentação acontecendo, não aparece convite para mim. Eu vou sair e vou entrar de novo, porque às vezes dá um bugzinho. Eu vou sair e vou entrar de novo. Vocês aguardem, tá? Por favor. Só para, de repente, se alguém estiver entrando, tá travado, porque às vezes acontece isso. Bom, já saí, já entrei novamente. Vamos ver se agora aparecem os convites que de repente estejam pendentes. Bom, aqui não está chegando convite, não. Eu já saí, já entrei. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então a internet está normal. Vocês já receberam a prova já de vocês, não? Prova não, ainda não. Não deve ser Quando... semana. Eu acho que vai ser semana que vem. Essa semana. Não, na verdade, essa próxima semana, por causa que a gente recebeu os trabalhos. Eles já falaram, a escola já avisou que já prova? Não entendi. A escola avisou que já teve a prova? Não seria o boletim, professor? Você tá falando da prova do boletim. É.
Não. Assim, eu não sei. O boletim vocês receberam ainda não? Já chegou o boletim da V1 e da V2. Então, O boletim já chegou. agora está para o segundo bimestre. Não Aí ainda pra agora, na fazer o verdade, né? segundo A bimestre, gente eu acho que eu vou começar, eu acho que só semana que vem. Então, exatamente o que o Antônio está falando. Eu acho que é semana que vem que começam as Não provas. sei, mas eu vi alguém falando aí, uma professora, não me lembro, me falou que, ela falou assim, eu acho que a partir de semana que vem, eu acho que já vai vir as provas já. É muito provável mesmo, tá? É, Eu não posso afirmar com certeza, mas é muito provável mas eu vou que esperar seja a semana que escola vem. avisar. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Quem entrou agora aí, o Ricardo, fala o seu nome completo, por favor. Acredito que esse não seja o seu nome, porque eu não lembro de ter aluno Ricardo, mas enfim. É a Agatha. Agatha o quê? A Batista, é isso? Ela acabou de botar no chat. É Agatha Batista? A Agatha é que estava tentando entrar, Sim, mas é não conseguiu. dentista. Tá legal. Bom, já esperei bastante. Vamos à nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Gente, a partir de agora, eu não vejo nada, eu só estou vendo a apresentação completa como vocês. Então, se precisar falar alguma coisa, eu não consigo ver nenhum chat. Abra o microfone. Se o colega, você vê que o colega escreveu no chat, de repente ele pode ser que não tenha microfone. Você vai lá e fala alguma coisa comigo, porque eu não consigo ver nada no chat, nem ver. Se vocês abrirem a câmera, eu não vejo vocês. Eu estou vendo só a apresentação do trabalho. Tá legal? Ok. Ih, peraí que tem alguém pedindo para entrar. Tá todo mundo vendo aí novamente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é sobre a saúde da coluna vertebral e a gente vai falar um pouquinho. Não vou aprofundar muito, que é um conhecimento muito extenso e não é um conhecimento fácil, não é algo que vocês estão acostumados a viver, a conhecer, a estudar. Então, vou falar de maneira bem simples, bem superficial. Não fiquem tão preocupados, tá? Nível de conhecimento, vocês entenderem um pouquinho o que, que é, o que, que não é. E vou falar um pouquinho de algumas doenças da nossa coluna e algumas coisas que a gente pode, algumas atitudes, algumas formas que nós podemos proteger essa coluna. Tudo bem? Sim. A gente tem um pouquinho chamado delay, né? Que eu falo, aí o som demora a chegar em vocês, isso é normal. Tanto é que às vezes vocês ouvem um pouquinho de silêncio, é porque eu falo, espero vocês responder, aí tem um delay, né? Um tempo de atraso, chamado um tempo de atraso, é o delay. Vamos lá. Vou passar aqui o primeiro slide, falar um pouquinho o que, que vem a ser a nossa introdução, que é a coluna vertebral. Vamos lá. Acompanhe a leitura, por favor. A coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo. Vocês vão ver depois de algumas imagens. Tudo que nós fazemos, gente, tudo vem através da coluna. Qualquer movimento, qualquer coisa vem da coluna. Quando nós pensamos em alguma coisa, por exemplo, preste atenção aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas você conseguir imaginar e ouvir o que eu estou falando. Quando, por exemplo, vamos supor, nós colocamos o dedo em alguma coisa quente. A gente tocou lá, vamos supor, botou a mão lá no ferro quente, sem querer. O que acontece? A gente coloca a mão, se tio queimando, a gente tira rápido a mão, né? Ninguém deixa a mão lá queimando. Então, é um movimento reflexo de retirar a mão. Vamos lá. Então, o que acontece mais ou menos no processo? Quando a gente toca na parte quente, os nervos sensores, né? São os sensores, os nervos sensores, eles mandam a informação para o cérebro através, aí, vem pelo dedo.
vai chegando, chega na nossa coluna, a nossa coluna se comunica com o nosso cérebro, que o cérebro manda a resposta. Tira a mão. Aí vem o comando lá de cima do cérebro, por meio da coluna, desce, pela nossa medula que fica dentro da coluna, desce, vem pelo nervo do braço, chegou aqui, a gente vai tirar a mão. Só que esse processo é em segundos, né? Centésimos, milésimos de segundo. A gente toca e tira a mão. Isso é só para vocês entenderem que todo o comando do nosso corpo vem do cérebro pelo caminho da medula. Por exemplo, meu pé está lá. Para eu mexer meu pé, o cérebro comanda, vem a informação pela coluna para mexer o pé, para mexer o dedinho. Então, todo o movimento do nosso corpo, ele vem guiado pelo comando do cérebro através da medula e dos nervos, né? Porque a medula vai até uma região, depois tem os nervos que vão inervando o nosso corpo, né? De fato. Então, assim, todo movimento nosso é pensado. Quando a gente está sentindo dor lá, a gente fala assim, estou com dor no pé. Assim, tudo bem, a dor pode ser naquela região, mas ela, dali daquela região, ela vem passando pelos nervos sensitivos, chega na medula e chega a informação no cérebro. A gente gosta muito de falar assim, meu coração, emoção, tô com meu coração ansioso, meu coração está muito nervoso. Na verdade, o nosso coração não sente emoção, o que sente é no cérebro. A gente usa uma forma de falar, uma maneira de falar, uma linguagem muito comum de a gente falar, tô com dor no coração, a pessoa que é triste, dor no coração. Não, as nossas emoções estão tá na mente, está no cérebro, a gente gosta de direcionar essa coisa do coração. Pode falar. Um filme, Divertidamente, eles estão Ah. no cérebro, não no coração. Eu não vi esse filme, mas assim, ouvi muito falar desse filme de fato. É bem legal. É muito divertido. Literalmente. Vou tirar um tempinho para ver. Vamos lá. Deixa eu continuar a leitura aqui. A coluna vertebral é o eixo central do corpo. É exigido em quase todos os movimentos e ainda funciona como um duto de feixes nervosos, ligando diversos órgãos e outras partes do corpo. Então, assim, a coluna, que ele fala que quase todos os movimentos, é porque, assim, por exemplo, piscar o olho está acima da coluna, então o movimento vem direto do cérebro para cá, não passa pela coluna. Então, esse é um movimento que não passa pela coluna, vem só pelo cérebro e chega o comando de mexer o olho, vem pelos nervos, né? E a gente pisca o olho. Então, assim, mas a grande maioria, principalmente do tronco para baixo, tudo intermédio da coluna, tá? Funciona como um duto de feixes nervosos, que são feixes nervosos, nossos nervos. São uns fios bem fininhos, dependendo da região, por exemplo, nosso olho. Nosso olho é todo inervado, todo o nosso corpo é inervado, mas quando a região é pequena, como o olho é pequeno, tem nervos muito fininhos, entendeu? Tá? Por que a gente sente dor? Por causa dos nervos. O nervo que informa ao cérebro a dor naquela região. Por isso, gente, vocês já devem ter ouvido falar no canal. Quando a gente está com dente ruim, vai fazer canal, um procedimento que um dentista faz. Canal. O que é o canal? O canal ele vai matar a raiz do dente. Ou seja, ele vai lá, ele vai matar a raiz do dente. Por quê? A raiz é o que? É o nervo. O dente tem nervo. Então ele vai lá, vai matar essa raiz do dente e você vai parar de sentir a dor, entendeu? É um procedimento bem doloroso? Olha, vou te confessar que eu nunca fiz. Eu nunca fiz canal, então não sei te dizer. Mas há quem diga que é doloroso. Eu não sei, eu não posso te afirmar. Já ouvi falar que sim, já ouvi falar que não, algo que eu não sei te dizer. Mas é importante fazer, tá? Porque senão você vai ficar com problema no dente e vai ficar com dor de dente, que também é super, mega, hiper doloroso. É pior ainda. Alguém falou alguma coisa no chat aí, eu não consigo ver, só escuto barulhinho. Eu botei. Sim. É doloroso. Bom, geralmente as coisas do dentista são bem dolorosas, né? Quando a gente não escova o dente direito, a gente acaba sofrendo. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas posturais que, infelizmente, tem sido muito comum na nossa sociedade. Hoje, uma grande parte, eu não sei dizer em nível de porcentagem, mas uma grande parcela da população tem problema de coluna. Dentre vários problemas, pode ser que tenha um ou mais do que um, principalmente os idosos, né? É muito comum na terceira idade ter problema de coluna, muito com relação à forma como viveu, com o que trabalhou. Então, assim, nossa coluna, ela é tudo pra gente. Pra gente poder andar, ficar em pé, tudo depende da coluna. Tem pessoas com problemas sérios de coluna que fica
de cadeira de rodas. Então, assim, não é um medo que eu estou botando em vocês, mas é um cuidado que nós temos que ter, tá? Com a nossa coluna, proteger a nossa coluna. Por exemplo, Ô, professor, a espinha é vermelha? oi? A espinha é da parte vermelha ali debaixo da coluna? Não, 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 não. Não é isso não. Ali é porque tá cada cor porque são separados, né? A primeira parte que tá azul escuro, quase roxo, né? É a coluna cervical. A parte São maior, a parte maior do azul, o azul mais clarozinho, é a coluna torácica. A parte amarela é a parte da nossa coluna lombar, a região lombar. E a parte lá embaixo vermelha é a parte sacral e a pontinha coxígena. Então a nossa coluna é dividida em vértebras, né? Então é coluna cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena é a pontinha. Não tem quando a gente, às vezes, cai de bunda no chão e fica doendo a pontinha do bumbum lá? Aquela pontazinha, né, bem próximo da região do ânus, nossa, é chamada de coxígena, de cox. É o nosso cox. É um osso pequenininho. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Vamos lá. Voltou a aparecer aí, gente? Normal? Já tava aparecendo, não Ah, não, parou de. não parou de aparecer, não. É porque eu saí e pensei que tivesse parado. Vamos lá. Então, eu estava falando da divisão da nossa coluna. Bom dia, pessoal. Quem chegou agora, por favor, põe nome e sobrenome lá no chat para eu poder fazer a chamada. E vamos lá. Hoje a gente está falando sobre nossa coluna, tá? E esse aqui é a primeira patologia que a gente vai falar sobre nossa coluna. A cifose, se vocês repararem aí, vou ler aqui primeiro o texto, depois eu explico. É também um desvio da coluna, mais facilmente. Esquece esse. Na verdade, é um desvio da coluna, mais facilmente percebido quando a pessoa está de lado, pois as costas ficam arqueadas, o tórax retraído e os ombros projetados para a frente. Então, gente, vocês verem aí uma coluna normal. É normal, vocês olharem a nossa imagem à esquerda. É normal a nossa coluna ter algumas curvaturas. Você está vendo aqui, ó, descendo pelo pescoço, um ângulo, né? Na coluna normal, pequeno. Depois ela entra um pouquinho na região amarela aí, que é a região lombar e sacral. A coluna entra um pouquinho, depois vai descendo, vem o bumbum aí, o desenho do glúteo na imagem, que corta, porque acaba a imagem. Mas vocês verem que a gente tem uma curvatura que é saudável um pouquinho. Mas a foto da direita, vocês verem que é uma curvatura em excesso. Vocês estão vendo? Parece até o quê? Um ponto de interrogação invertido, né? Se ele virasse para o outro lado, se ele tivesse virado para lá, ia aparecer um ponto de interrogação à coluna, né? Concorda comigo? A pessoa deve ter muita falta de habilidade para poder ficar fazendo essas coisas. Aqui Olha, é. assim, deixa eu falar. Quem tá falando é o Robson, né? É. Então, Robson, na verdade, o que acontece? Esse problema de coluna, na cifose, né, a cifose, que é uma patologia, que é esse desvio da coluna, é muito, é muito comum, assim, na adolescência e no jovem, principalmente quando dá aquele estirão do crescimento. O que é o estirão do crescimento? Vocês têm uma maturação, um crescimento normal. Vocês devem ter percebido, quando você chega numa faixa etária aí que varia do homem entre 11 e 15 anos, da menina entre 9 e 13, segundo alguns autores, você tem uma fase de estirão do crescimento, que é o quê? Que é o momento da vida que você mais cresce. É uma fase da vida de vocês, na adolescência, que vocês mais ganham em estatura, em centímetros. E às vezes esse crescimento, a pessoa quando cresce muito, porque tem colegas de vocês, assim, com 13, 12 anos, que tem a minha altura, 1,80m, 1,75m. Então, assim, às vezes cresce muito em tão pouco tempo, que às vezes pode, não é uma regra, tá, gente? Não é todo mundo que é alto que vai ter, mas que pode desenvolver um problema postural, problema na coluna. Mas claro que esse não é o único motivo, não. Vícios posturais, por exemplo. Professor, Só um minutinho, deixa eu só finalizar o raciocínio. Uso de muito celular, então você fica com a coluna arqueada, então isso pode dar mochila muito pesada, bolsas, mulheres que usam bolsa de um lado só, ou até quem usa mochila de um lado só, muito pesado, isso pode dar problema na coluna, tá? Entre outros fatores. Sentar de qualquer jeito no sofá,
ficar deitado, torto no sofá. Então, são vícios posturais que a gente acaba adquirindo no nosso dia a dia que fazem mal à nossa coluna. Pode falar, querida. Deixa eu beber uma água. Eu vou sair rapidinho porque o volume que você tá falando tá muito baixo pra mim, que eu fui escutar um áudio que a minha mãe me mandou, aí o volume da aula tá muito baixo. Eu vou sair, mas já vou voltar. Ah, legal. Olha que o meu tá no máximo aqui, eu tô falando até alto. O que eu ia falar... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Bem, Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Pode. Se não Agora tiver, foi. se não tiver o lembrei. microfone, pode perguntar no chat. Fala. Tem muita gente também que fica muito tempo, tipo assim, deitado, muito tempo sentado, gente trabalha de escritório. Verdade, essas pessoas que ficam sentadas na cadeira, jogando ou Perfeito. Vamos lá. fazendo tempo deitado. Perfeito. O que você falou tem total razão e a gente vai ver isso mais à frente. Eu falo sobre isso aqui, sobre como prevenir. Então, assim, pessoas que trabalham o tempo em pé, por exemplo, segurança, né? Entre outras profissões, que fica muito tempo em pé, não é saudável. A pessoa que trabalha o tempo inteiro sentado não é saudável. A pessoa que de repente fica em pé hoje. Então, assim, qualquer posição que nós ficamos em muito tempo não é saudável. Então, de vez em quando, você tem que alterar, por exemplo. Se você trabalha muito tempo sentado, de vez em quando você fica em pé um pouquinho, mas é em pé pouquinho mesmo, é coisa de alguns minutos já é suficiente para você sair, para você trabalhar a musculatura, para trabalhar a postura, porque muitos problemas posturais também vêm da musculatura que gera. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem da cifose do lado direito? A coluna cifose? Então, assim, se vocês olharem para essa imagem, é um homem, né? Na imagem é um homem, mas naturalmente, o que acontece com essa pessoa? Ele tem a musculatura do peitoral, que é a região da frente, né? A gente chama, o nome desse músculo aqui é peitoral. Tem peitoral maior, peitoral menor, enfim. São vários músculos. Então, o músculo peitoral dele, geralmente, ele é encurtado porque ele contrai, e a musculatura das costas o que é alongada. Então, ele anda assim curvado, porque a musculatura daqui é forte, ela contrai, quando ela contrai, ela puxa. E a musculatura das costas, para aceitar essa puxão, ela acaba alongando. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa coluna. Então, o nosso corpo. Então alguns casos, depende muito da situação. Lógico que tem cura. Quando o caso é muito grave, por exemplo, quando o ângulo da cifose é muito grave, alguns casos fazem até cirurgia. Mas ela pode ser tratada, eu vou falar isso mais à frente, tá, gente? Com atividade física, com fisioterapia. Por exemplo, natação ajuda bastante. Aí tem a fisioterapia, tem o RPG. Pessoas que usam o colete, não sei se vocês já viram alguém usando um colete. Bota um colete que não deixa você arquear. Ele te mantém sempre com a postura ereta. É um colete que você veste por debaixo da roupa, entendeu? É tipo um colete mesmo. A filha da amiga da minha mãe, ela era muito corcunda, só que ela começou a fazer esteira na academia e fazer aqueles exercícios da academia e ela começou a ficar com a postura ereta, Então, assim, direitinho. na verdade não é a esteira, né? Porque a esteira não vai fazer isso, ela vai fazer caminhada. Mas, de fato, fazendo exercícios para trabalhar peitoral, trabalhar a musculatura das costas, ela corrige. Mas também tem que ser tomado muito cuidado para não machucar. Então, precisa de um profissional bem preparado para acompanhar a pessoa. Deixa eu deixar bem claro. Casos cirúrgicos, assim, por exemplo, a pessoa, quanto mais jovem, gente, quanto mais jovem, por exemplo, se vocês, por acaso, perceberem que vocês, de repente, possam, porque quem fecha diagnóstico é o ortopedista, é o médico ortopedista, a especialidade médica que cuida da coluna são os ortopedistas. Então, assim, se você suspeitar que, de repente, tem um desvio postural, é bom procurar um médico, porque quanto mais jovem você descobrir, mais fácil é o tratamento. Então, assim, quanto mais velho você ficar, mais difícil fica de corrigir. Por quê? Vocês ainda estão em fase de crescimento. Então, a coluna de vocês ainda vão crescer, a coluna de vocês vão crescer. Então é mais fácil para corrigir. Agora, quando a pessoa já é mais adulta, dá para tratar? Lógico que dá, melhora, mas é mais difícil. E quando a pessoa é idosa, fica mais difícil ainda, porque a pessoa fica mais fraca. A nossa coluna, né, essas vértebras que vocês estão vendo coloridas aí, é um osso, então o osso já começa a ficar mais frágil, começa a ficar desgastado. Então, assim, tudo pro idoso é mais difícil. Qualquer exercício pode praticamente quebrar o osso da pessoa, porque ela já tá mais fraca, não tem tanta experiência nisso. Não é nem assim, não é nem qualquer exercício, mas assim,
uma cirurgia, ela não pode, de repente, ela não tem capacidade de suportar uma cirurgia, uma recuperação. Um Verdade. exemplo. Então, o idoso toma-se muito cuidado com o que vai fazer com o idoso em comparação com o jovem, porque ele já tem a saúde mais debilitada. Então, assim, tudo para o idoso é mais difícil de recuperar. Por exemplo, é muito comum você Vai ver é diabético, pior ainda. Sim, qualquer quadro patológico que você completar aí, como chamado de comorbidade, isso aqui são as outras doenças, vai atrapalhar. Por exemplo, a pessoa com hipertensão vai atrapalhar. Então, qualquer doença que a pessoa tenha fora a coluna vai atrapalhar, entendeu? Então, assim, cortou o raciocínio, eu esqueci. Então, assim, tudo para o idoso é mais complexo. Tudo para o idoso tem que ser tomado muito cuidado, né? Porque ele não tem uma recuperação como nós, que somos mais jovens, né? Tudo para o idoso é mais complexo. Deixa eu terminar de ler aqui. Quando está de lado, o tórax retraído, os ombros projetados para frente. Então, que eu estava falando com vocês. Nossa coluna, todos esses desenhos que vocês estão vendo aí, são ossos. Mas dentro desses ossos, entre um e outro, né, é um em cima do outro encaixadinho. Por dentro dele tem a medula, que são nervos que passam dentro dela, é uma medula. E entre esses discos, se vocês verem depois numa imagem melhor, vocês estão vendo que tem umas listrazinhas entre os discos, entre os ossos, entre as vértebras. Ali dentro tem uma cartilagem, tá? Que não deixa que o osso fique roçando no outro. Nosso corpo é assim, nossa articulação. Nós temos articulação, cotovelo, ombro. Então, tem que ter um líquido, no caso da coluna, tem que ter um disco. Porque se ficar roçando o osso no osso do nosso corpo, dói. Traz a dor, desgasta. Vocês vão ver isso mais à frente. Vamos lá. Esse é a cifose. Como eu falei, os maus hábitos podem cooperar para o desenvolvimento da cifose, tá? Alguns casos também, por exemplo, histórico na família, né? Um pai teve, o avô teve. Então, assim, tudo que um pai ou avô teve nesse quadro pode ajudar a você adquirir também, entendeu? Não necessariamente você vai ter, Doenças mas... hereditárias. Oi? Doenças hereditárias, de pai para Sim, filho. sim, sim, sim. Sim. A problema de coluna é um deles. Pode ser um deles. Vamos lá. Lordose. Vamos com calma, gente, que esse aqui é um assunto um pouquinho mais complexo. Lordose, gente, é uma curvatura que nós temos na coluna. Normal. Olha para a imagem da direita. Vocês estão vendo a imagem da direita aqui? Tem duas imagens, uma imagem da esquerda e uma imagem da direita. A imagem da direita, que está um boneco, que está aparecendo na cabeça dele, está escrito lordose cervical, lordose lombar e cifose. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Então, lordose não tem problema nenhum. A lordose, nós temos a lordose. O que é a lordose? É uma curvatura um pouquinho acentuada. Vamos para a imagem da esquerda, vocês vão ver, ó, lordose normal e está escrito hiperlordose, ou seja, é normal a gente ter em cima do bumbum aquela entradinha na coluna, é normal. Faz uma curvinha, nossa coluna vem das costas, faz uma curvinha para fora pequena, faz uma curvinha para dentro, depois vem o bumbum. É normal. Agora, o que é normal, o que não é normal é esse excesso de curvatura. Como vocês estão vendo na imagem aí da esquerda. Vocês estão vendo lordose normal e hiperlordose. Você está vendo aquela pessoa que tem um bumbum, acaba ficando com o bumbum empinado, a lombar fica bem funda, a região da lombar fica funda, e ela acaba ficando com uma barriguinha que de repente ela nem tem, e parece que tem. Por quê? Porque o corpo vem, eleva o bumbum, afunda a coluna, a barriguinha fica para frente. Vocês conseguiram entender isso? Então, assim, é normal ter uma curvatura. Nós não temos a coluna retinha. Não temos, não é saudável. A coluna tem que ter uma curvaturazinha de leve. Mas, quando a curvatura é demais, tá chamada hiperlordose, que aí é um quadro patológico, tá? Deixa eu ler para vocês aqui. Se a Lordose. pessoa, licença rapidinho, se a pessoa da esquerda, do lado direito, sentar, ela quebra um cóter. Não, Como o não, nome? não. Não, não, não. Cox. Não, não, Oxe, não, não, não. Quebra não. Quebra não. Isso vai ter, assim, a longo prazo pode trazer alguns problemas, mas quebrar não, tá? Sentando simplesmente não. Nossa coluna é muito forte, cara. Vamos lá. Desvio da coluna característico na região da bacia. Bacia é a região do quadril, né? Causando uma curvatura exagerada e hiperlordose no local. Vamos lá. É muito comum, como fala aqui, característico na região da bacia. Mas a hiperlordose, ela pode também ser na cervical. Na imagem da direita, você mostra uma curvatura lordose, normal. Ele faz uma curva, ele entra um pouquinho. Mas se ele entrar muito, né? Se entrar muito o pescoço, a pessoa ficar assim, aí é uma lordose muito profunda aqui na região do cervical.
Cervical é essa região aqui, do pescoço. Então, se aprofundar muito, fica hiperlordose. A hiperlordose cervical. Se for na lombar, hiperlordose lombar. Tá, gente? E a cifose é na região aqui atrás do nosso peito, aqui nas costas, na região dorsal, região atrás do peito. É chamado de região torácica. Porque tórax é o peito. E atrás do peito é como serve de fonte aí, torácica. Até aqui alguma dúvida, gente? Não. Todo mundo tá gostando, tá entendendo? Professor, toda vez que todo mundo, às vezes, falam de uma coisa que é meio. Como eu posso dizer? Uma coisa que pode acontecer, é meio doloroso ficar falando. Não, mas assim. Dá Mas, incômodo, parece que vai acontecer com você. Não. Não leva isso, não leva para esse ponto. Leva de uma forma que você tem que ter conhecimento do que é, do que causa e do que eu tenho que fazer para não ter. Tá? Sim. Isso. Não entenda que você vai ter. Para. Não aceita isso para você. Esquece isso. Você tem que só entender o que causa e como prevenir o que é a coisa, entendeu? Para você saber. Porque às vezes a gente está fazendo coisas que vai nos levar a isso e não tem conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento do que é e do que causa. Então, tá repreendido, sempre vou. exatamente, não vai ter não. Então, assim, todos os problemas de coluna, todos não, né? Todos é muito forte falar isso. Muitos problemas de coluna, a grande maioria, muitos casos, vamos dizer assim, são problemas posturais, problemas de maus hábitos posturais. Senta curvado, senta relaxado, carrega a bolsa de um lado só, carrega a mochila muito pesada. Então, são cuidados que nós temos que ter no dia a dia. Agora, o caso genético, nós não temos muito o que fazer. É genética. Mas, assim, desculpa, o exercício físico bem planejado, bem estruturado, vai fortalecer nossa musculatura do abdômen, da coluna, como a gente já fez. Lembra que eu falei que a gente fez o Superman que protege a nossa lombar, a musculatura que fica na lombar? É para evitar também problemas de coluna, tá? Tranquilo? Muita gente também é corcunda, que, né, fica tendo postura. Não, a corcunda, então, a corcunda é o que eu acabei de falar, é a patologia anterior, é a cifose. Corcunda é popularmente por causa do filme, né? Então aquele ovo nas costas ali em cima é chamado de cifose. Toda hora que eu falo pra mim, Isabelle, postura. É isso aí. Porque você também é alta, Isabela. Então, quando cresce muito, como eu falei, no início eu falei, pessoas que crescem muito tende, não é uma regra, tá? Mas tende, assim como eu também, assim como eu. Meus Eu pais mesmo. também, sempre, toda vez eles sempre ficam falando pra ficar em postura, porque isso pode prejudicar a coluna. Sim. Também. Quando eu fico deitado de barriga pra baixo, eles também falam que isso dá problema na coluna. Verdade. Então, assim, eu também tenho problema de coluna. Deixa eu ver a hora aqui, porque a hora passa muito rápido, hein? 9,6. São 9,6, meu Deus. Vamos lá, vamos correr. Escoliose, gente. É um terceiro quadro aí. A escoliose, a nossa coluna ela não faz curva para o lado. Então, a escoliose já é o nome dado para patologia. Tá vendo? Vocês estão vendo a imagem da esquerda, que é a coluna retinha, ela desce reta. Ela não desce reta de lado, mas ela desce reta para baixo. Tá? Escoliose é quando a coluna desce, faz uma curva. Tanto para a direita quanto para a esquerda, tá, gente? E aqui está na região torácica, mas pode ser mais embaixo, pode ser mais. É muito comum ser nessa região aí, na região do dorso, né, da torácica, que é atrás do, vamos dizer assim, do peitoral. É muito comum. Vamos lá, escoliose. A coluna se desvia para o lado, seja para a direita ou para a esquerda, indiferente isso, tá? Depende de cada um, passando a apresentar uma deformidade. Surge por causa de má postura, ao se usar por tempo prolongado um só lado do corpo. Por exemplo, ficar carregando mochila de um lado, a pessoa que para fica de um lado só, fica torto no sofá. Mas não é só isso, não. Pode ser um quadro genético, pode ser um crescimento desordenado, tá? Vários outros motivos. Esse aqui é alguns. É alguns que tem a ver com nossos hábitos. Tem coisas que fogem dos nossos hábitos, que são coisas genéticas, tá? Então, vocês entenderam isso aqui de boa? Tranquilo, porque a hora tá voando. Beleza? Dá positivo aí, Robson. Tu que tem o microfone. Beleza. Vamos lá. Hérnia de disco invertebral. A parte mais central do disco, que se localiza entre as vértebras, sai da estrutura da coluna, causando dores muito fortes e até mesmo paralisação dos movimentos. Aqui vocês estão vendo na imagem, vou dar um zoom aqui, na imagem da esquerda, ó, nós temos corpo vertebral, que são os ossos aqui, ó. Tá vendo minha setinha aí, vocês? Tá para ver meu mouse?
na tela? Dá pra Sim. ver, professor. Então, aqui Sim. nós temos o corpo vertebral, isso aqui é um osso, tá? Tá vendo esse azulzinho aqui no meio? Isso aqui é uma cartilagem, é um disco vertebral, tá? Aqui, ó, disco invertebral. É uma cartilagem que impede de o osso ficar roçando, no osso da coluna ficar roçando, tá? Aqui nós temos, ó, essa nossa amarelinha aqui, ó, é a nossa medula espinhal. Ela passa por dentro também. Dentro desse disco, ele é oco, a medula passa por dentro, tá? Então, por isso, quando se a pessoa quebrar esse osso aqui da coluna e não ferir a medula, beleza, ela vai se recuperar, vai passar por uma cirurgia ou então uma mobilização e vai se recuperar. Agora, se esse osso, peraí que meu mouse, se esse osso quebrar aqui e perfurar a medula, ele perfura, é, são nervos, nervos não se regenera. Perfurou aqui no pescoço a medula, quebrou o osso, perfurou a medula no pescoço, acabou. Dali para baixo não mexe mais, a pessoa fica tetraplégica, só vai mexer a cabeça. Se na lombar quebrou o osso, perfurou a medula, dali para baixo não mexe mais, porque a medula, quando fura ela, ela não se reconstitui, porque são nervos, tá? Não tem cura. Quebrou a coluna, quebrou o osso. Se o osso perfurar a medula, já era. Agora, se só quebrar o osso e não perfurar, show. Vai se recuperar com o tempo, vai demorar, mas vai voltar ao normal. Agora, se perfurar a medula, já era, fica tetraplégico. Então, as pessoas que vocês viram que sofreram um acidente de carro, alguma coisa, e quebrou e ficou paraplégica, tetraplégica, é porque o osso perfurou a medula, tá? Aqui, a imagem aqui, ó, essa imagem que eu estou mostrando, tem uma bolinha rosinha aqui, o que é? Hérnia de disco, que é o nome da patologia. O que acontece? Ah, já ouvi falar em hernia de Então, disco. assim, tá vendo esse disco aqui na esquerda? Ele tem que ficar entre os ossos. Opa, peraí, passei. Quando ele expande, tá vendo? Aqui nessa parte rosinha aqui, ele saiu, tá vendo? Aqui ele tá normal. Aqui ele saiu debaixo do osso, aí ele começa a bater na medula, começa a bater na medula, não, desculpa. Começa a bater em inervação, que aqui tem inervação, né? Aí é a dor, e esse aqui pode até se calcificar, ou seja, veio que virar um ossinho. Então isso aí chama de bico de papagaio, né? Fica pontudo. Quer ver? Vou dar um zoom aqui e a gente vai ler essa parte, ó. Entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel constituídas por tecido cartilaginoso e elástico, cuja função é evitar o atrito entre as vértebras, ou seja, entre os ossos, amortecendo os impactos. Quando a gente salta, quando a gente pula, tudo tem impacto na coluna. Então a função dele é proteger. Ó. Hérnia de disco, aqui em cima, ó, é a saliência de uma porção do corpo que sai do seu lugar de origem. Ou seja, ele sai daqui de dentro, vem para fora, batendo aí na medula também, enraizando nossos nervos. Ó. Os discos invertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnia de disco, a saída para fora da massa discal através de uma ruptura da parede do anel fibroso. Ou seja, isso aqui é um anel fibroso, ele se rompe e ele começa a expandir. Aqui em cima está um exemplo. Aqui do lado esquerdo, por exemplo. Tá vendo minha setinha aqui no vermelho, meio rosado? Sim. Aqui agora, ó. Isso resulta em uma compressão da raiz nervosa que emerge da coluna causando dor. Então aqui, ó, isso aqui é uma raiz de nervo. Esse osso vem aqui, essa massa começa a tocar o nervo. Aí, meu filho, só Jesus na causa, é uma dor absurda. Isso Meu Deus. acontece, é uma dor absurda. Isso acontece também, eu não vou falar isso aqui agora até porque não dá tempo, chamado de quando você tem um problema na coluna, chamado que o pessoal fala nervo ciático, né? Que na verdade é o nervo esquiático. É quando o músculo, mas aí fica na região mais embaixo, no bumbum, quando o músculo chamado piriforme, que fica na parte mais interna do bumbum, ele fica tocando o nervo esquiático. E essa dor fica irradiando, é uma dor que começa aqui e vai, às vezes, até o pé, até uma parte da perna. É uma dor que vai descendo, é uma dor também absurda. Quem tem problema de chama de síndrome do piriforme, que é o músculo do piriforme que ele fica tocando o nervo esquiático, que vai irradiando uma dor pro bumbum. Professor, essa doença, entre aspas, se tem cura? Qual? A anterior, essa aqui? É de disco? É, tem cura? Olha, eu não sou médico, não sou ortopedista, mas assim,
Eu acho que não tem cura, não tem cura. Não, na verdade, acho não tem cura, tá? O que pode ser feito? Alguns casos, assim, mas assim, não é para todo mundo, algumas pessoas têm muito dinheiro, conseguem botar esses discos aqui, uns discos sintéticos e tal, mas assim, eu já ouvi falar, não tenho certeza, porque eu não sou ortopedista, então não posso falar com certeza, não, com certeza. Mas que cura, tipo assim, vou usar um remédio, vou fazer uma musculação, vai mudar? Não, Mas é um procedimento bem caro e deve ser muito doloroso. sim. Doloroso não, porque você vai tomar anestesia geral, você vai estar dormindo. Mas assim, Para que acordar preto. mas eu não posso nem te afirmar que tem como fazer essa cirurgia, porque realmente eu não sei. Te confesso que esse conhecimento eu não tenho, é um conhecimento mais para medicina ortopédica, tá? Mas assim, a cura com remédio, com exercício físico, isso não tem cura. Não tem cura. Você vai tomar um remédio para evitar dor, tá? Para evitar para anestesiar o nervo, né? Para não sentir dor. Mas curar isso aí, essa cartilagem reconstituir, já era. Não tem mais. Não tem cura. Vamos lá. Artrose, que o tempo está voando. Conhecida como bico de papagaio. É causada pelo atrito entre as vértebras. Depois de algum tempo, surge uma espécie de calcificação. Eu falei isso no anterior, me desculpe, eu falei errado. Essa calcificação surge aqui, né? E chama de bico de papagaio. Fica pontudo, né? O osso da coluna. Algumas pessoas conseguem botar a mão e sentir, né? Vocês vão ver aqui, ó. Depois de algum tempo, surge uma espécie de calcificação que pode comprimir alguns vasos sanguíneos ou nervos. Aqui, ó. Aqui na esquerda tem uma coluna normal, tá vendo? Os discos, o disco aqui, as vértebras aqui, tá vendo? O espaço. Isso aqui é uma cartilagem que protege. Olha aqui na foto de uma coluna com artrose. Olha a diferença do osso. Geralmente a artrose é muito comum no idoso, tá, gente? Ou então pessoas até jovens, mas são raros, que têm histórico na família. Então desenvolve artrose até mais cedo. Tem vários Mas, osso, tá vendo? Vários vãozinhos assim. sim. E fica um osso mais frágil, fica um osso mais poroso. Tá vendo aqui, ó? Cadê o disco aqui, ó? Bem fininho. Tá vendo? Esse osso está se tocando. Aqui, ó. Chama de esporão ósseo. Tá vendo? O osso tocando no outro aqui na ponta fica pontudo. Aqui não tem ponta. Aqui ele fica pontudo. Você consegue. Porque a nossa coluna é muito próximo das nossas costas. Se você passar a mão, algumas regiões você consegue sentir o osso da coluna, né? Então fica pontudo e vai tocar nervo. Então, aqui, ó, disco. Aqui, tá vendo esse nervo aqui? Esse aqui é um nervo, tipo um canudinho, é um nervo, e tem a vértebra. Então, isso ficando pontudo pode tocar o nervo, meu irmão, é uma dor absurda. Você fica com dificuldade de se movimentar, de se mexer. Se tem uma dor, uma coisa que dificulta você andar, se mexer, dor na coluna é um troço seríssimo. Você não consegue nem mexer a perna direito. Vambora que tá voando. Ó, lombalgia, gente. Aqui não é nem muito bem uma doença, tá, gente? Lombalgia. Essa é a palavra lombe, vem de lombar, e algia vem de dor. Lombalgia, dor na lombar, tá? Aqui embaixo, dorsalgia. Região dorsal, região torácica, aquela atrás do peito. Dorso vem da região dorsal, que também é conhecido como torácica, e algia vem de dor, é uma dor na região torácica. E cervicalgia, essa é a região cervical, algia vem de dor. Então, é a dor na região do pescoço. Não é uma doença em si, mas é algo que pode acometer muitas pessoas, principalmente sedentários, pessoas que são obesas, pessoas que têm problemas de vícios posturais, mas é muito comum para pessoas que não fazem atividade física. Uso em excesso celular, deixa eu ler rapidamente que a hora já acabou. É a denominação que se dá a chamada dor nas costas. Mais especificamente... Professor, só um minutinho, deixa eu terminar de ler. a aula vai até 9h30. Não. 9h20. 9h15. Não, 9h15 ou mudou 9h20? agora. 9h20. 9h20 agora. 9h20? Porque minha outra aula também já é 9h20, se eu não me engano. Vamos lá. O meu tá 9h17. Peraí. Deixa eu terminar de ler aqui voado. Lombalgia é a denominação que se dá à chamada dor nas costas. Mais especificamente, podemos defini-la como dor na região posterior do tronco inferior. Ali, ou seja, na região em cima do bumbum ali, naquela região da lombar. Dorsalgia é dor sentida na região do dorso, mais localizada entre a região abaixo dos ombros até a final das costelas. No tórax, cervicalgia, a dor na região do pescoço. Principais causas. As principais, mas tem outras, tá, gente? Uso em excesso de celular, estresse, vícios posturais, falta de exercício físico e etc. Ou seja, entre outros fatores. Vamos lá, como proteger sua coluna? A gente acabou o tempo, só vou ler. A melhor maneira de se deitar de lado é com um travesseiro entre a cabeça, né,
e o ombro, ou seja, um travesseiro normal que a gente usa de lado, e o outro entre as pernas para proteger a coluna. Quando deitar de barriga para cima, coloca um travesseiro embaixo dos joelhos, o outro embaixo da cabeça, normal, para conseguir subir, proteger. Evitar dormir de bruços, ou seja, de barriga para baixo, como o colega falou, faz mal para a coluna e atrapalha também a respiração. Vamos lá. Ao levantar-se de manhã, você não pode se levantar de frente, como a gente tem esse hábito, né? A gente tem que virar de lado, apoiar os braços e levantando as pernas para jogar a perna para fora da cama, tá? Ao elevar um objeto pesado no chão, abaixar-se com as pernas flexionadas. Se você for pegar uma coisa pesada, um lugar, você não pode estar com o joelho esticado, tem que dobrar o joelho para proteger a coluna. Usar o colchão ortopédico ou semi-ortopédico, de acordo com o peso e a altura de cada pessoa. O travesseiro não deve ser muito fino, nem muito macio, para não alterar a curvatura da coluna. O ideal é que seja a altura entre a cabeça e o ombro, tá? Ao ficar de pé, contraia músculos da barriga, das nádegas, periodicamente. Utilize essa técnica de relaxamento quando quiser aliviar dores. Ao trabalhar em frente a uma mesa ou digitando no computador, manter as costas eretas, encostadas ao encosto da cadeira, manter as pernas debaixo da mesa, evitando cruzá-las, tá? Ao realizar alguma atividade em pé, por exemplo, como eu falei, segurança, que fica muitas horas em pé, repouse alternadamente um dos pés sobre um objeto, então, sem descansar. Procure posicionar ao seu alcance os objetos que estejam manuseados, evitar ficar puxando coisa longe, movimentando a coluna, muita coisa. Ao dirigir horas seguidas, é importante manter as costas eretas, perfeitamente apoiadas ao encosto. Por exemplo, motoristas, né, de ônibus, Uber, taxista. Não carregar mochilas ou sacolas com peso de um lado só. Mochila deverá ser apoiada nos dois ombros, e as sacolas também. E as sacolas dividindo o peso nas suas mãos. Ao caminhar, manter as costas eretas, abdômen contraído, olhar para frente. O sapato deve ser de salto de base larga, deve ter o máximo 4 centímetros de altura. Tá? Nas atividades domésticas, evitar trabalhar com o tronco totalmente inclinado. Por exemplo, varrer, pessoa que varre curvado, varrer ereto, coluna ereta. Tem que ser uma vassoura, às vezes, um pouco maior, dependendo da altura da pessoa. Ao trabalhar agachado, flexionar os joelhos e manter as costas eretas. Então, são coisas que são difíceis, mas que a gente pode fazer. E o principal, praticar exercícios físicos regularmente com um profissional capacitado, né? Vamos lá. Tratamento. O tratamento varia de acordo com o grau patológico do paciente e a patologia específica. Então, assim, eu falei de 5 coisas aqui, no mínimo, cada uma vai ter um tratamento específico. Eu não sou médico, então não posso falar especificamente o que vai ser feito, porque tem que se avaliar quadro a quadro. Então, assim, se a pessoa tem um quadro razoável, está muito severo o grau da coluna, do problema, aí vai ser tomado algumas medidas diferentes. Mas as mais comuns são fisioterapia, RPG, que é uma parte da fisioterapia, Pilates, que são exercícios de força, que você fica fazendo flexibilidade, alguns exercícios de correção postural, a natação, que é muito indicado, principalmente criança, cirurgia, quando o caso é muito grave, musculação, como a colega até citou aí, que a colega fez, musculação também fazendo exercício aqui, ó, peitoral, costa, vai ajudar a melhorar a postura, medicamentos para dor, colete para correção postural, entre outros fatores, tá, gente? Entre outras formas de tratamento que, de repente, eu até desconheço, que eu não sou médico, né, gente? Vamos ter essa consideração por mim, que eu não sou médico, tá? Vamos lá, fonte. Esse trabalho foi tirado do Ministério da Saúde do Brasil. Tá legal, gente? A nossa hora já acabou. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu só conferir aqui a chamada, se todo mundo colocou o nome. Ih, não botei meu nome no chat, não. Então, qual o nome seu? Fala, Isabela, já anotei. Deixa eu conferir aqui, vamos lá. Maria Clara Oliveira, Maria Clara Bueno, Robson Nunes, Arthur Barcelos, Antônia Fabrício, Letícia Oliveira, Agatha Batista, Isabelle Neves. Alguma dúvida? Acho que você não botou Maria Clara Aranda. Acho que você não botou Maria Clara Aranda. Entrou depois. Uhum. Pronto, Maria Clara Aranda. Gostaram da aula, gente? Sim. Sim, foi bem interessante. Sim, foi bem legal. Uhum. Então, assim, a aula vai ficar gravada. Se vocês tiverem dúvida depois, vocês podem consultar lá essa aula gravada no YouTube. Desculpa não dar mais tempo para vocês fazerem pergunta, porque realmente o horário voou hoje. Tá? Se for o caso, anota a tua pergunta hoje aí, que semana que vem eu respondo. Tá legal? Tá bom. Fique com Deus. Um bom final de semana. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Eu também. Eu vou embora. Tchau, Garela.